Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Encontro com o Conhecimento. Hoje nossa aula será de Educação Física e vamos comentar sobre uma parte da habilidade 305. Todos nós temos pais, avós, tios ou parentes que já estão chegando a uma certa idade de vida, certo? Todos eles devem ter algum significado especial na vida de cada um de nós. Acho difícil não termos aprendido alguma coisa com eles. Percebemos também que, com o tempo, algumas atividades rotineiras ficam complicadas de serem feitas, pelo motivo de que, querendo ou não, eles estão ficando experientes. Uma forma mais charmosa de falar que estão atingindo certa idade. Pois bem, como podemos inserir essa população da melhor idade em projetos que visam a melhoria da qualidade de vida? População é um conceito que se refere apenas a uma expressão numérica, demográfica ou econômica. O fenômeno do envelhecimento crescente da população ocorre em todo o mundo. Dizemos que é um fenômeno porque todas as pirâmides de idade estão se invertendo. Em outras palavras, estão nascendo menos crianças, enquanto a melhor idade vem aumentando sua expectativa de vida, ou seja, existem cada vez mais idosos do que crianças. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, em 2017, o número de pessoas com mais de 60 anos passava de 30 milhões, o equivalente a aproximadamente 15% da população total. Para entender isso, basta compará-lo com a população total da Austrália, que quase bate os 26 milhões de pessoas, ou até mesmo o estado de Minas Gerais, que é de mais ou menos 22 milhões. Ou seja, estamos falando de uma população idosa no Brasil que é do tamanho de um país ou até maior. Até 2030, segundo o Ministério da Saúde, o número de idosos no Brasil deve superar a população de crianças e adolescentes. Isso comprova que os habitantes brasileiros estão em acelerado processo de envelhecimento. Uma projeção pelo mesmo IBGE aponta que até 2060, o percentual de pessoas com mais de 65 anos passará para 25,5%. Ou seja, 1 em cada 4 brasileiros será idoso, inclusive eu, que estou falando aqui nesse momento. Com o intuito de ampliar a ideia do envelhecimento saudável, pode-se e deve-se criar projetos para a melhor idade, assim como já existem várias prefeituras, universidades, projetos públicos e também projetos com dinheiro privado. O envelhecimento populacional é uma realidade no mundo e o Brasil, desde a década de 70, tem caracterizado uma acelerada longevidade, ou seja, uma constante inversão da nossa pirâmide de faixa etária. No Brasil, os idosos referem-se a pessoas com mais de 60 anos, enquanto nos países desenvolvidos essa idade sobe para 65. Para efeito de formulação de políticas públicas, esse limite mínimo pode variar segundo as condições de cada país. Seria muito fácil se conseguíssemos definir as pessoas simplesmente por sua idade. Existem diferentes tipos de idosos, simplesmente porque existem diferentes tipos de pessoas. Cada uma dessas pessoas traz uma bagagem de vida diferente. Nós envelhecemos assim que nascemos, e nossa velhice é o resultado de escolhas feitas ao longo de nossas vidas. Não são apenas os genes que determinam nossa idade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, são 6 vertentes que afetam a forma como chegamos a essa fase da vida. Essas vertentes são sociais, econômicas, comportamentais, pessoais, de serviços sociais e serviços de saúde disponíveis e o último, mas não menos importante, o ambiente físico que a pessoa se encontra. Podemos chegar a esta idade ativos ou com um nível de fragilidade avançado, onde ficamos abaixo da linha de funcionalidade. Dentre os diversos perfis, há o perfil de idosos aposentados que possuem certa qualidade de vida, têm seu acesso aos serviços básicos garantidos e cujas condições socioeconômicas permitem a satisfação de seus interesses. Um outro perfil é o do idoso em situação de exclusão social, vulnerável socialmente, que tem seus direitos negados, cujos vínculos familiares e comunitários são fragilizados ou cujo valor da aposentadoria ou benefícios não é suficiente para manter suas necessidades básicas. Ambos os perfis necessitam de políticas públicas. Manter as pessoas idosas saudáveis e ativas é uma necessidade, e não um luxo. O envelhecimento populacional é um dos grandes indicadores dos avanços civilizatórios de uma sociedade, mas traz consigo algumas questões importantes. O maior número de idosos significa maior prevalência de doenças crônicas e de comorbidades, que demandam mais atenção. Sabendo e entendendo todas essas vertentes faladas acima,
promover a participação do grupo da terceira idade em atividades sociais, culturais e artísticas, incentivando os idosos a manter em sua rotina de tais atividades, colocando em pauta tanto individualmente quando trabalha em grupo, é grande ganho para a faixa etária, já que tentamos manter corpo e mente atuando, ajudando cada vez mais na longevidade. Entendendo todo esse embasamento falado anteriormente, concluímos que vários são os objetivos dos projetos para pessoas de terceira, melhor idade, sendo eles realizar um trabalho de fortalecimento muscular, trabalho de equilíbrio, ajudando na diminuição de casos de quedas e fraturas, prevenir avanço de depressão e outros afetos mentais, diminuir a taxa de mortalidade, estimular e valorizar o idoso, motivando-os a conhecer algo novo, diferente, ou seja, coisas que eles talvez sempre fizeram numa vida mais ativa. Outro ponto também é resgatar algo que já está esquecido na memória, ou melhor explicando, resgatar sensações que muitas vezes não são sentidas há muito tempo. Proporcionar momentos de descontração, criando amizades ou até mesmo laços com pessoas de diferentes idades ou na melhor idade, entre si. Ou seja, muitas vezes nossos velhinhos vão em busca de alguma atividade para ter com quem conversar, já que em casa ou no dia a dia não tem essa interação. Realizar atividades prazerosas, buscando sempre a melhoria na qualidade de vida e nas atividades diárias, ou seja, um misto de todos os tópicos falados, já que todos eles seguem o mesmo raciocínio de onde precisamos chegar com essa faixa etária. Envelhecer faz parte de nossas vidas. Tornar-se um idoso significa viver uma nova fase de outro ciclo de vida. Então, envelhecer é um processo. Porém, tornar-se idoso também é sinônimo de maturidade, experiência de vida, bagagem rica, emocional e histórica. Experiências de vida que são de grande importância a todas as gerações, pois são vivências únicas, interpretadas de forma particular por cada pessoa. E o compartilhamento da sabedoria adquirida ao longo do tempo ensina e enriquece a vida de quem a recebe, criando vínculos emocionais e afetivos a partir desse relacionamento. As questões ligadas ao envelhecimento chamam cada vez mais a atenção da sociedade em geral. Seguindo a perspectiva mundial, o Brasil está passando por uma mudança demográfica, pois até pouco tempo era considerado um país jovem. Entretanto, hoje, possui um número expressivo de idosos, como ressaltado anteriormente. Na aula de hoje, vimos um pouco sobre os projetos de terceira melhor idade e o quanto isso é importante para um envelhecimento saudável, já que nossa pirâmide etária está invertendo em constante aumento, ou seja, cada vez mais idosos ao invés de crianças e jovens. Desse modo, ajudamos em suas atividades rotineiras e também fazemos com que se sintam mais importantes no meio em que vivem, na vida de muitas pessoas e também não tendo aquele sentimento de peso para a família, oportunizando momentos únicos e de distração. Tenha um bom estudo e até mais. Obrigado!